Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Deus que condena e que manda pro inferno e queima a gente no inferno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. O que você pensaria de um pai, no dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha, uma criancinha, e diz pra ela, você vai ficar aí pra sempre, pecadora. Você obedeceu a mamãe, comeu Danone, que ela falou que não era pra comer. Você imagina isso? Não, você não imagina, você acredita que Deus faz isso, só trocou o Danone pela maçã. Se você quiser continuar crendo nesse Deus, Deus te abençoe. Você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar desse Deus. Mas você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar o contrário. Sabe que quem crê num Deus cruel, das duas uma. Ou é cruel e se identifica com ele, ou se torna cruel para imitá-lo. Que o preço da salvação foi pago por Jesus, isso nós já sabemos. Mas o que o próprio Jesus nos disse é que o caminho para a vida eterna não seria fácil. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus vai nos alertar sobre a porta estreita, sobre um caminho apertado. Mas o que isso realmente significa? Por que a maioria das pessoas escolhe um caminho de facilidade, um caminho largo? E o que isso diz sobre o seu estado espiritual? É claro que Jesus não está falando sobre uma porta física. Ele está falando sobre uma decisão de vida, uma escolha espiritual. Em Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. A mensagem é clara e sem novidade. A maioria das pessoas escolhem o caminho largo, um caminho espaçoso, de facilidade. Mas o problema é que não é esse o caminho que leva à vida eterna. Esse caminho que muitos têm escolhido não leva a lugar nenhum. Acontece que para caminhar pela porta estreita, você vai precisar de esforço, disciplina e determinação. Mas o que você vê no caminho largo? É um caminho cheio de facilidade, mas cheio de engano, onde as pessoas se entregam ao pecado, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, o que acham, o que pensam, o que querem, sem pensar nas consequências eternas. O caminho largo é o caminho da autossuficiência, da mentira, do orgulho, do egoísmo. São as práticas aceitas como normais. O caminho largo está repleto de práticas que não têm nada a ver com Cristo. Não se trata apenas de uma falha moral, de uma falta. O pecado é uma decisão, uma escolha de viver fora da vontade de Deus. A mentira, adultério, orgulho, ganância, materialismo, a imoralidade sexual, todos esses são frutos de caminho largo. Lá em Efésios 5, versos 5 ao 6, Paulo vai nos alertar: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo está nos dizendo é algo simples. O pecado é uma bagagem que não entra no céu. Eu sei que muitos, como é o caso desse pastor, querem acreditar que Deus é apenas amor e misericórdia. Deus é amor e misericórdia. Mas a verdade é que sem arrependimento, sem abandonar essas práticas, não há salvação. Como nós vamos dizer que Deus não é fogo consumidor se o próprio Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno nas Escrituras? Não importa o quanto você se sinta confortável em praticar o pecado, isso vai te afastar de Deus, você querendo, achando ou não. E esse é o caminho largo. Agora pensa em uma bagagem, uma mala, uma bolsa. O que você está carregando com você vai entrar com você no céu? A Bíblia é clara em Hebreus 12:1, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que está nos embaraçando? O que estamos carregando em nossa vida que nos impede de caminhar pelo caminho estreito? O pecado é a bagagem mais pesada que você pode carregar na sua caminhada. O pecado te impede de seguir a Cristo e te impede de viver uma vida plena que Ele mesmo te oferece. A mentira, a pornografia, o orgulho, o ódio, o desejo desenfreado por coisas materiais, coisas físicas que a traça corrói, o ladrão leva embora, a indiferença ao sentimento alheio, tudo isso é bagagem que, se não for deixada para trás, vai te impedir de entrar pela porta estreita. Não importa o quanto você acredite, eu acredito com
todas as minhas forças que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, você acreditando ou não. Mas a verdade é que Ele exige, a santidade dEle exige, a sua palavra exige que você e eu nos afastamos disso, do pecado. O céu não tem espaço para quem decide, para quem escolhe em seu coração viver na prática do pecado, sem arrependimento. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o que significa isso? Negar a si mesmo significa que você não pode mais viver segundo as suas próprias vontades, aos seus próprios desejos carnais. E é uma verdade que o mundo tem ignorado e tem entrado dentro da igreja do Senhor Jesus. Tomar a cruz significa que você aceita o sofrimento, a vergonha, a morte para si mesmo, para seguir a Cristo. O preço da vida eterna, Jesus já pagou por nós. Nós não poderíamos pagar tamanho preço, mas Ele pagou por nós. Mas em vida, o preço que nós pagamos é renunciar a nós mesmos. A Bíblia é clara quando Jesus manda, negue-se a si mesmo. E não pode deixar que eu vou negar você por você mesmo. É uma decisão que nós precisamos fazer e uma atitude que nós devemos tomar todos os dias da nossa caminhada com Cristo. O caminho estreito realmente não é fácil. Por isso muitos escolhem continuar no caminho largo, onde tudo é mais simples, é mais atraente, enche os meus olhos. Mas a verdade é que o único caminho que leva à vida eterna, a vida com Cristo, é o caminho estreito, é a porta estreita. Jesus coloca diante de nós dois caminhos, o largo, que fala muito sobre nós, e o estreito, que se resume a Cristo, a cruz, e que leva-nos à vida eterna. E o que você, como cristão, que se diz cristão, tem escolhido? Você vai continuar carregando a bagagem do pecado, do orgulho, da ganância, do egoísmo, do vício, ou vai largar tudo isso e seguir ao chamado de Jesus, mesmo o caminho sendo difícil? Isso é uma mensagem que não se vê mais hoje em dia. Infelizmente, muitas almas têm caminhado pelo caminho da perdição, porque há muitos que se dizem cristãos, negligenciando a verdade, querendo massagear um ego que não é necessário ser massageado. Quando se trata de vida eterna, pouco importa se o seu ego é massageado ou não. O Evangelho continua sendo cruz. A palavra de Deus não mudou. Vãs doutrinas, filosofias, eu acho, eu penso, eu não acredito, isso surge a rodo, irmãos, todos os santos dias. Mas nós temos que estar firmados na verdade da Bíblia, na palavra de Deus. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça e é fogo consumidor. Eu vou ficando por aqui. E que você possa permanecer na verdade que importa. As práticas erradas e as bagagens do mundo não vão te levar a uma vida eterna. E isso não é a Bruna que fala, não é o pastor Ciclano, pastor Beltrano ou o pastor Fulano. É o pastor da nossa alma, Jesus Cristo, em sua palavra. Não esquece de deixar uma curtida, se inscrever caso você ainda não seja inscrito, seja bem-vindo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. E até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.